Olá, Leão, beleza? Vamos fazer uma mensagem, uma leitura para vocês essa semana? Bora lá? Eu lembro que a semana passada foi uma leitura um pouco pesadinha, mas foi esclarecedora, não é não? Eu lembro da mensagem de vocês, raramente eu lembro, mas hoje eu tô lembrando. Para quem tiver curiosidade, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Tá bom, Leão? E aí, Leão, essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Mercúrio em Leão, ou na casa 5, que é a casa de Leão. Tá bom? Nó do Norte também. E para quem está se conhecendo na astrologia, sabe a casa que tem Leão, ou as casas no mapa astrológico, eu posso estar falando sobre esse assunto com você. Tá bom, Leão? Para quem não me conhece, meu nome é Dani. Sejam todos bem-vindos ao canal Reconhecer-se. Não sei se eu tinha me apresentado. Vamos lá, Leão, tirar um orixá aqui para vocês. Já agradeço o seu like, a sua inscrição, se você gostar da minha energia. Todo tipo de engajamento, o seu comentário, muito obrigado. Tá bom, Leão? Isso ajuda o vídeo a expandir e o canal a crescer. Eu já agradeço. Tá bom, Leão? Vamos tirar aqui, então, um orixá para vocês, Leão? Leão, essa semana. Um orixá que vai reger essa leitura para Leão. Essa quis cair, mas não é para aceitar, não. Minha mão aqui. Vamos lá. Para Leão, Leão, orixá, para Leão. Vamos lá, Leão. Uau, Exu. Larô, Exu. Arcano 15, o diabo de Capricórnio. Muito bom, Leão. Né? O rei da matéria. Vamos lá ver aqui o que fala o Exu. Exu, Larô, Exu. O diabo, né? É o orixá da comunicação, paciência, da ordem da disciplina e da sexualidade. Foi ligado ao diabo por padres católicos. E é ele que esta carta representa. Esta carta sugere o desejo e a ambição do poder material e espiritual, vivenciar a dualidade do ser para então dominar e não ser dominado. É a grande lição da nossa vida terrena. Conselho: ser mais audacioso, apaixonado pela vida, buscar o prazer pessoal. Advertência: moderar a ambição, refletir, aceitar os limites sociais. Então, o que acontece, Leão? Aqui está pedindo um equilíbrio, né, entre o espírito e a matéria, né? Aqui uma pessoa pode ter muita ambição, né, de materialmente falando, mas eles estão pedindo aí para equilibrar. Tá bom? Ele é o rei da matéria, ele abre caminhos, né? E aí, vamos lá, Leão, já gostei muito da sua energia de Capricórnio, aquele que constrói, coloca tijolinho por tijolinho e aí sim constrói, né, algo bom para si, algo que quer. Oráculo de Delfos, o que está rolando na vida de Leão? O que está rolando na vida de Leão? Para Leão. Leão. A malícia. Que mais? Agora desafio para Leão. O inferno. Calma, gente. Calma, calma. Desafio, o inferno, né? Aqui tem duas pessoas brigando, né? Se atracando aqui, no bom sentido. Vamos lá. Positivo para Leão. A reflexão. E no fundo do deck, a feiticeira. Então, o que acontece aqui, né? Tem uma energia que paira na Terra para todos nós, né? Então, aqui é necessário, no momento, você ter uma malícia, né? Que existe um jogo terreno, né? Existe os hologramas, existe a Matrix, né? Então, você... O que é isso, Dani? Pesquisa aí. A gente está passando por uma transição planetária. Então, as forças não tão boas, né, querem o quê? Que você não vá para frente, que você não... Então, tem alguém aqui, né, ou é muito malicioso, ou precisa ter uma malícia. Entendeu? E aí você... O positivo é quando você traz para a consciência, reflete sobre isso,
entendeu? Reflete que nós estamos na matéria. Não todas as pessoas são boazinhas, não. Todas as pessoas são ruins, não. Todo mundo tem seu lado, é a dualidade, bom e ruim. O que é bom, o que é ruim, entendeu? Então tem aí, né, uma questão dessa. Só um minutinho, Leão. Então aqui, Leão, o que a gente está falando é o seguinte, né, que as cartas estão falando o seguinte: o inferno no seu desafio fala de uma desarmonia, de um conflito, né, que você precisa refletir, né, sobre o que esse conflito está querendo te dizer, entendeu? Aqui você tem que ter uma malícia, né, um jogo de cintura. Exu fala disso, um jogo de cintura, porque existem as maldades. Entendeu? Então a feiticeira fala também, né, no fundo do deck, de pessoas que apresentam como amigas e não são. Entendeu? É sobre isso. Eu tô falando de todas as pessoas, sem romantizar nenhuma pessoa, assim, qualquer pessoa da família, qualquer pessoa, entendeu, galera? É sobre isso, não romantizar, né? O que tem por trás, ser malicioso, entendeu? Com as coisas aí, né? Porque aqui tem uma Exu fala, né, de você ter um equilíbrio entre o espiritual, né? Entre uma ambição aí de alguém, entendeu? Uma questão assim, malícia. Tá falando o quê? Que leitura de novo, desafiadora aí, Leão. Vamos ver. Olha, isso pode estar dentro de um grupo de amigos, que você precisa ser malicioso, tá? Um grupo de amigos aí. Dani, não tenho amigos. Pessoas que você tem convivência, entendeu? Colegas, vamos dizer, né? Aqui, né? Onde você, de repente, celebra, entendeu, Leão? Tem um negócio desse aqui. Vamos lá, 3 de copas, né? O que tá falando? De você virar, de você fazer uma mudança, até em amizades aí, entendeu? Que você, em grupos aí que você pertence. Porque existem aqui os falsos amigos, eu falei, a feiticeira, né? Você refletir sobre algum grupo aí que você pertence, entendeu, Leão? Vamos lá, aqui tem mudanças, né? Mudanças de grupos, de amizades, entendeu? Vamos lá, o que mais que é a roda da fortuna? E 13, a transformação, energia de escorpião. Quando você olha lá no fundo, o que está escondido por trás disso aí, entendeu? O que está escondido, entendeu? Tem uma energia não tão boa aí. E Exu está aqui para te ajudar, entendeu? Para te ajudar a ser um pouco mais malicioso, entendeu, Leão? Vamos lá, o que é essa roda da fortuna? O que é essa roda da fortuna? Leão, a sua força. A força, energia de Leão. Então, o que acontece? Aqui, me parece que você tem uma liderança em algum grupo, entendeu? Tem aqui uma questão de romance também, entendeu? Tem uma questão de romance. Aqui tem uma questão de você ser corajoso. Colocar a sua energia, entendeu? Porque você, Leão, tem essa energia de liderança, de alegria, né? Então, as pessoas querem um pouco assim, meio que roubar a sua energia. E não se foque nisso, né? Viva a sua essência, né? Tem uma mudança aqui, né? Quando você está dentro de um grupo, né? Que você pode achar que são seus amigos, mas não são. Entendeu? Não são. Tem aí uma reflexão que é lá no positivo, quando você reflete sobre algum pertencimento em algum grupo aí. Vamos lá. O que é esse 3 de copas aí? A torre. Um rompimento, já falei. É um rompimento de algumas amizades na sua vida aí, tá? Aqui tem um rompimento. Você aí olhando, refletindo sobre um grupo que você pertence aí, que não traz uma energia legal, entendeu, Leão?
Ó, o diabo aí virou de novo. Vamos lá, vamos lá. A roda da fortuna tá falando o quê? Para Leão. Aqui vai ter mudanças. Aqui você vai enxergar isso, né? A desarmonia que um grupo te traz e vai, ó, vazar. A roda da mudança, a roda da mudança, a roda da fortuna. Rei de copas. Rei de copas, o que acontece? É como se tirasse você do foco, do seu emocional, da sua alegria, né? Descontrolasse você emocionalmente. E essa roda, esse rompimento, vem justamente para você recuperar esse controle emocional aí, que você pode não estar tendo. Eu não digo que isso seja frequente, tá? Mas em algum momento, quando você está com essas pessoas, né? Pode ser um momento de celebração aí, né? Não sei. A força tá falando o quê? De o dependurado, de você olhar aí algo de forma diferente, né? De você sair de uma estagnação quando você supera obstáculos, entende? Então pode ser aqui que você está em um grupo onde você lidera, né? Você precisa ter um controle emocional e esse grupo de amigos aí, grupo de amigos, estagna, né? Te coloca em sacrifício emocional. Entendeu? 12 com 8, 20 é hora de despertar, de se libertar. Ok. Vamos lá. Pode ser um grupo de 3 pessoas, tá, gente? 4, sei lá. Vamos lá. 8, a força. Ó, ilusões. Um grupo que traz ilusões para você, né? Pode ser aí um grupo onde Exu fala de bebida, né? Bebida, cigarro, falando assim, né? As coisas mais básicas. Aqui, o dependurado, Netuno, né? Onde traz um aprisionamento. Só um minutinho, gente. Onde traz um aprisionamento aí emocional, principalmente para você, ok? Sem julgamento aqui, não tô querendo julgar você de nada, tá? Aqui saiu o julgamento, né? Sem se julgar, mas olhar, refletir para isso, ok? Aqui tem como se as suas emoções fossem ao extremo. Aí você tá nesse grupo, volta com alguma energia não tão boa, né? E aí te descontrola, entendeu? O que é esse Netuno aqui? O que é esse Netuno aqui para Leão? Ó, o desequilíbrio na sua energia. O desequilíbrio que as ilusões trazem, né? Ilusões, fulano é meu amigo, porque bebe junto comigo. Não existe isso. Entendeu? Não existe isso. Eu não gosto desse aqui, tá, Leão? Ó, 7 com 2, 9. E quando você sai dessas ilusões, olha um grupo de outra forma, né, que aquilo não está te trazendo benefícios, você consegue finalizar com essas energias não tão boas. Principalmente porque tem um orixá aqui, que é o dono da matéria, e ele está vendo tudo o que está rolando nesse grupo. 8 de espadas. Você, é como se você, como se esse grupo, ou você, não sei, tivesse crenças que limitam, entende? A pessoa. Te tiram a energia, te tiram a coragem, entende? Aqui é como se você se colocasse em sacrifício dentro de um grupo. Você precisa ter um pouco mais de malícia nesse grupo aí, de pessoas não tão legais que falam que são sua amiga e não é. Seu amigo, não é.
né? Então aqui, olha, você acaba não se vendo belo, bela como você é. Você se vê assim, ó, 8 de espadas, entendeu? Amarrado, ó, cavaleiro de copas, né? Então precisa ter o quê? Uma renovação emocional. Uma renovação emocional, porque aqui tem um rei de copas, né? Recuperar todo esse controle emocional, né? Porque tem aqui uma briga, uma discussão, uma desarmonia entre pessoas, entendeu? Tem um negócio desse aqui, né? Assim, o emocional que as ilusões trazem, que te trazem dúvidas de quem você realmente é. Porque, olha, você é essa pessoa, não é essa. Entende? Tem uma confusão aqui, emocional. O inferno está falando o quê? Que fala de uma desarmonia, que quem precisa trazer essa harmonia é você, entendeu? O que esse grupo está me fazendo ter de bom na minha vida? São amigos? Não, não são. Aqui não são. São amigos falsos, tá? E eu não tô julgando ninguém aqui, tá, galera? Não tô falando que Leão é o rei da cocada preta, também não tô falando. Né? Se você se juntou a esse grupo, porque alguma semelhança tem, né? Alguma semelhança tem. Vamos sair aqui do vitimismo. Mas Exu tá falando aqui para você. Porque me parece que você é uma pessoa generosa, uma pessoa com um coração muito grande, né? Amável. Porque o rei de copas, ele é assim. Ah, mas eu sou de leão. Mas tá aqui, ó. Você muda a sua energia, né? Você é uma pessoa corajosa, tira sua coragem. Você é uma pessoa que lidera, tira a liderança, entende? E aí o inferno com pajem de copas. É um convite para você sair dessa desarmonia. Aqui é um convite, um pequeno convite para você olhar para isso, para você refletir sobre isso. Né? Aqui tem uma criança. Aqui me parece que você há uma energia de infantilidade, por isso que saiu a malícia aqui, de você não perceber, entendeu? De você não perceber aqui. O que é esse pajem de copas? A força. Por quê? Porque você é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que brilha em algum grupo. Uma pessoa que tem aqui, né, uma superação enorme. Superação enorme aqui, né, de você se transformar, de você mudar, de você, né, tá aqui, se colocar em sacrifício. Você não precisa, Leão, fazer isso, né? Não precisa. Então é um convite para que você retome a sua essência, Leonina. A sua essência. Vamos lá, o que mais? Ó, a dúvida. Então, é como se esse grupo de amigos, vamos botar assim, né, te deixasse em dúvida de quem você é. Eu já falei isso. Entendeu? Te deixasse em dúvida. Gente, que grupo de amigos é esse? Não sei, tem que refletir aí. Né? Porque no seu positivo é onde você se dá bem. É o seu positivo, quando você reflete. Né? 8, ó, a mudança tá aqui, ó. Quando você sai de uma dúvida de quem você é, do leonino maravilhoso que você é, porque aqui, ó, 8 com 2, 10. A mudança vem daí, você voltar para sua essência. Qual é a essência de leão? Ser alegre. Porque leão fala da casa 5, da alegria, da sua criança interior.
Aqui saiu um página de copas, né? Você pode se envolver com essas pessoas por causa da sua criança interior ferida, onde todo mundo, né? Você se sentiu rejeitado aí por algum grupo, em algum momento da sua vida, ou pelo seu pai, porque Leão é a energia do sol, a energia do pai. E aí você se envolve com isso. Quando você reflete sobre isso, né? Você muda o quê? Um padrão. Um padrão que Exu fala de padrão. Entendeu, Leão? Vamos lá. O inferno, com esse pajem de copas, está falando o quê? É como se esse grupo de pessoas que falam que são seus amigos, te trouxesse para essa desarmonia, né? Ó, tá na hora, é um convite para você encerrar um ciclo grandioso aí, né? Energia de Saturno, 21. O mundo. A gente pode estar falando de um grupo que você pertence até na internet. Não sei. Tem um negócio desse aqui, tá? O mundo. Encerrar um ciclo aí, tá? Com esse grupo de pessoas. É um convite aqui, Leão. O que mais? O que tá falando aqui? Essa força. Ó, e de você virar as costas aí. Virar as costas. A rainha de espadas, ela foca, ela vê a verdade de quem você é. Porque aqui tá do lado da sua carta. Ela vê a verdade e dá as costas aí para esse grupo de pessoas aí. Grupo de amigos aí, não sei. Entendeu? Dá as costas e carrega a sua essência nas costas. Quem você é, com a sua verdade, né? Toma decisões focadas, Libra, entendeu? Gêmeos, Libra, Aquário, né? Você começa a equilibrar aqui os seus pensamentos, né? As suas escolhas. 2 de espadas, tá falando o que para Leão? 2 de espadas, tá falando o quê? De um dependurado. De você se colocar em sacrifício justamente porque você duvida de quem você é. Você é um ser poderoso, que lidera, que é alegre, entendeu? Que tem compaixão. Você aqui deve ter uma energia muito netuniana, entende? Que você vê a luz em todos os seres. Precisa ter uma malícia nesse momento. 12 com 2, 14. É daí que vem a sua cura. De você obter um equilíbrio, desde o início eu tô falando. Um equilíbrio, entendeu? Não dá pérolas aos porcos. Entendeu? E aí, ó, 9 de pentáculos. Porque aqui me parece que se você não tiver essa malícia, sem pressão aqui, mas aqui me parece que tem uma colheita muito grande para você. Mas dentro desse grupo, dentro dessa desarmonia que você vive, vai ficar um pouco complicado, porque a pessoa é meio que, sabe, puxasse a sua energia aqui, te colocasse em sacrifício, entendeu? Sem culpar o outro, né? É você que tem que refletir, entendeu? Você que tem que olhar para esse grupo de amigos aí que você pertence, entendeu? Porque ontem justamente eu estava ouvindo, até conversando com o filho. Aqui a gente também pode estar falando de uma situação de um filho seu. Ó, como é que veio na mente? De um filho, porque Leão fala de filhos, casa 5. De um filho seu que está aqui num grupo que tira ele da energia dele, de liderança, coloca ele em sacrifício, pessoas que não são boas, né? Pessoas interesseiras, entende? Então eu estava falando justamente com meu filho. Filho, a gente precisa saber escolher 7 de copas. Precisa saber escolher, né? Porque
A gente pode repetir histórias do pai e da mãe, né? Então aqui parece que alguém está repetindo uma história, aqui no inconsciente, gente. O dependurado é casa 12, está no seu subconsciente, você repete histórias, né? Um ciclo repetitivo de estagnação emocional, entendeu? Então, olha para o seu pai, para a sua mãe, eu falei, olha para mim também, e não repita histórias minhas, nem a do seu pai. Olhe para a sua vida. Eu estava justamente, né? Porque filho, assim, né? Hoje em dia, gente, não está fácil. Então, aqui também eu posso estar falando de uma situação de filho. Aqui eu posso estar falando, né? Porque tem uma criança aqui, alguém inocente, né? Alguém inocente aqui, né? Pode ser aqui também alguém que no momento tem que focar numa independência financeira, numa colheita financeira que precisa ter. Então tem várias vertentes sobre isso. Não repetir padrões, que o diabo fala isso, padrões não tão bons, né? Aí de um pai, não sei. A reflexão tá falando de que no positivo para Leão? De 10 de espadas. Quando você esgota, aqui tem uma pessoa que já esgotou o limite, né? Essas energias, né? Atacam o mental dela, entendeu? Atacam o mental. Então, quando você reflete sobre isso finaliza na sua vida. Há um rompimento. 10 de espadas. Aqui já chegou no limite aqui. O que mais? A temperança. Há um equilíbrio aqui na sua energia, né? Mas reflete isso com calma, com paciência, entendeu? Vai saindo de fininho, expande a sua consciência aí, né? Sobre o que esse grupo aí de amigos traz para você, entendeu? A temperança aqui é um arcano maior, né? Que traz equilíbrio, calma, paciência, aceitação, né? De que você aqui se envolveu com esse grupo, né? Mas tinha um propósito de você acordar. Porque me parece aqui que Leão também, casa 5, saiu 2 vezes da sua energia, tanto aqui na malícia quanto no inferno, a sua energia, você tem um dom aí. Um dom, Leão fala de dom, né? E parece que você tem um dom aí, muito bonito. Quando você foca aí, sai de uma dúvida, sai de um sacrifício. Né? Um dom aqui pode ser para lidar com dinheiro, entendeu? Energia de virgem aqui, né? Para lidar com as coisas da matéria. Entendeu? As coisas da matéria. Mas quando você equilibra, que coisas da matéria? Eu posso estar falando aqui, olha, de você lidando com dinheiro, sendo um líder de uma empresa, entendeu? Sendo líder de uma empresa aqui. E aqui, ó, no fundo do deck, tem pessoas aqui que tá passando até por um limite de dinheiro. 9 de ouros. Que perdeu aqui, ó, rompeu, está muito ansioso porque rompeu com o trabalho, rompeu com, né, foi mandado embora de algum trabalho, entendeu? Então, é hora de focar, refletir sobre um grupo de amigos que te limitam, sem querer julgar ninguém e achar que Leão é o... Né? Porque aqui, olha aqui no positivo o que tem para você. Um 6 de paus. Né? Um 6 de paus aqui. É a vitória. Quando você equilibra a sua energia. Entendeu? A sua energia.
Recupera a sua essência, a sua alegria, né? O seu foco. 10 de espadas, está falando o quê? Aqui pode ter alguém muito ansioso, né? Como é que eu vou recuperar? Porque rompeu com o trabalho, né? Rompeu aí com alguma coisa, ou com um romance aí, e por isso está nessa vida, né? De dependurado aí. A gente fica, né? A gente fica estagnado aí. Vamos lá. 10 de espadas. Ó, tá acontecendo uma cura. Porque alguém já passou do limite. Alguém tá muito ansioso. 10 com 4, 14. A temperança, a cura mental e emocional. Dependurado aqui. É o que todo mundo tá passando, né? O Nó do Norte está em Peixes. Né? A cura mental e emocional. Mas você aqui, você precisa olhar, refletir. Do que tá tirando você do prumo. A temperança tá falando o quê? Arcano maior de Sagitário, né? Aceita, né? Aceita que você atraiu esse grupo de alguma forma para sua vida, né? A temperança tá falando o quê? De um 10 de paus, olha isso. 10 de paus, 10 de ouros, 10 de espadas, 10 de paus. Então aqui você parece que estava carregando fardos seus e dos outros. Energias suas e dos outros. Se a outra pessoa tem pensamentos não tão bons contra si mesmo, é aquilo que você atraía para você. Não são os opostos que se atraem, sim os semelhantes. Então é você refletir sobre esse grupo de amigos e romper com esse grupo de amigos. Tá, galera? Aqui, o que acontece? Um 6 de paus aqui, que é uma vitória aqui. Mais de copas. Essa vitória vem de um amor próprio. Mais de copas. Ele leva nas costas esse amor, porque tá de costas, tá vendo? Ele traz um amor próprio sobre a sua própria energia, porque paus fala de energia, né? Tudo é energia, mas a energia do espírito, né? Aqui tem uma vitória, quando você olha para você, faz uma reflexão. Será que eu tô com essas pessoas, esse grupo, sem julgar o outro? Tô falando de você. Será que isso faz bem para mim? Isso traz um equilíbrio para mim? Três de pentáculos. Um crescimento material. Quando você gosta mais de você. Quando você olha mais para você. E um 2 de paus. Quando você toma uma decisão de mudar. 8 de paus. Mudar. De fazer a mudança. Porque Exu está aqui abrindo seus olhos. Que você precisa ter uma malícia em algum grupo que você pertence. Esse grupo é assim, é aquele que tá todo mundo lá no fundo do poço e te pega. Me ajuda, me ajuda. Você vai ajudar, eles te puxam para baixo. É sobre isso. Tá bom, Leão? Vamos lá, queridos. Ver aqui com o oráculo do romance, o que tá falando? Porque aqui também saiu uma questão de romance, porque a sua carta, né, saiu aqui, e saiu uma rainha de espadas, Gêmeos, Libra, Aquário, do lado aqui, mulheres, né, aqui que usam da alegria, de não sei de que aí, né, que não são bem isso, entende? Não são bem isso. Romance. Vamos lá. Que aqui tem um rei de copas, peixes, câncer e escorpião, e é uma rainha de espadas. Elas se lixam, né? Elas se lixam, eles se lixam, para como você fica emocionalmente. Né? Se lixam. Vamos lá. Abra sua mente.
Pode ser que a sua alma gêmea seja diferente do tipo de pessoa que você espera conhecer. Por quê? Porque não está nesse grupo. É uma pessoa diferente, entendeu? Então, se você está procurando romance nesse grupo, não tá. O que mais? Paixão, deixe que o seu coração e sua alma cante de alegria. Depois que você recuperar esse equilíbrio aqui. E você olhar, refletir sobre esse grupo que você pertence. Eu não sei que grupo é esse, tá, galera? Não sei, sinceramente. Cuidado com as bandeiras roxas, vermelhas, né? Certos sinais estão de avisando que você precisa ter uma malícia. Atrai a sua alma gêmea, sua alma afim, com orações, afirmações e visualizações que lhe ajudarão a encontrar a sua alma gêmea. Então, de repente, você está procurando alguém que tenha a sua energia, que seja igual a você, num grupo errado. Entendeu? E aí, com as cartas astrológicas, o que está falando mais para Leão? Porque aqui você é um pajem de espada, um pajem de copas. É uma energia infantil dentro desse grupo, sem malícia nenhuma. Né? A mudança vem de você sair de um pajem de copas e ir para um rei de copas. E ter um controle emocional, entendeu? Cartas astrológicas para Leão. Energia de Gêmeos, a troca, são as trocas. Né? Gêmeos fala de escolhas. As trocas que você faz com o outro não são benéficas, entendeu? Troca de energia, né? Troca de energia. Aqui as trocas. O que mais? Nó do Norte, o futuro. Nesse momento, você pode estar no seu nó do Sul, né? Então, você precisa ir para o seu nó do Norte, que é onde é o futuro, aonde você precisa chegar. Onde você tem seu nó do Norte? Aí é mais para quem, Peixes, tá em Peixes. Tá, todos nós, né? Todos nós estamos com o nó do Norte em Peixes. Aqui, então, onde você tem Peixes no mapa? É sobre isso. O que Peixes fala? Qual a energia da energia positiva do nó do Norte em Peixes? Saúde mental e emocional. Peixes fala na sua sombra de vitimismo. Então, você sair de um vitimismo, que é aquela pessoa que é culpada. É meu pai que é culpado, são os meus amigos que são culpados. Não. É você que tem que se olhar. É você que tem que refletir. Não é o outro. De novo, Gêmeos. Curiosidade. Curiosidade, né? Você investigar o que está por trás dessas amizades. Que tiram essa energia e de repente você se encontra num lugar onde você se sente triste, onde você se sente sugado. Entendeu, Leão? É sobre isso essa leitura. Tá? É isso que eu tinha para vocês. Um grande abraço e até. Tchau, Leão!